Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar hoje o nosso primeiro encontro de 2022 da nossa comunidade Mandato C, Aliança do Legislativo pela Ação Climática. Vamos começar hoje o nosso primeiro... Só um minutinho que deu eco aqui para mim. Agora sim, problemas técnicos resolvidos, vamos continuar. Então, agradeço a presença de todo mundo que pôde estar aí, separando um tempinho para estar aqui com a gente. Hoje a gente vai ter um papo muito legal, principalmente sobre um tema que está muito presente na mídia todo início de ano. A gente vai explorar as experiências e conhecimentos dos municípios sobre enfrentamento a desastres decorrentes de eventos climáticos extremos. E para isso a gente chamou convidados muito especiais para estar aqui com a gente hoje. Então, se você está chegando aqui na live agora, já coloca aí no chat para a gente seu nome, de onde você é, e se representa algum mandato, também bota o nome daí do vereador que você representa, ou deputado, caso esteja representando um deputado, tá? Então, vamos começar as nossas apresentações. Hoje, eu tenho primeiro, para começar a abertura desse evento e desse primeiro encontro, uma convidada maravilhosa e ilustre, que é a Ânia, eu sempre vou falar errado o seu nome, Timec, que é a nossa representante da casa, do financiador oficial da nossa comunidade. Ânia, muito prazer e bem-vinda. Então, fica à vontade, o microfone é seu para dar sua palavrinha. Bom, primeiro uma descrição para os nossos intérpretes de Libras. Sou loira, com pele clara, com óculos. Detrás de mim tem um banner da Fundação Konrad Adenauer, com a imagem do Konrad Adenauer e a logomarca da Fundação Konrad Adenauer Stiftung, que significa fundação. Bom, caros integrantes do Mandato C, cara Taini Bresson, caros parceiros do clima de eleição, convidados, presentes e público que nos acompanha aqui no YouTube. Sou Ania Timec, diretora da Fundação Konrad Adenauer no Brasil, e gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o nosso trabalho e por que é tão importante para nós apoiar a conciliação dessa rede. A Fundação Konrad Adenauer é uma fundação política alemã que se empenha em promover os valores democrata-cristãos. A nível nacional e internacional, trabalhamos pela democracia, a paz, liberdade, justiça e para o diálogo internacional. Acreditamos que isso só é possível através da educação política, do fortalecimento da ciência, da intensificação da cooperação internacional e da participação dos cidadãos para a promoção da democracia. Com 107 escritórios, a Fundação Konrad Adenauer está atuando no mundo inteiro, em todos os continentes. No Brasil, a CAS está atuando há mais de 50 anos, sempre com parceiros locais, principalmente na realização de eventos e apoiando pesquisas para estimular a reflexão e a mobilização sobre temas relevantes do cenário político e social brasileiro. Acreditamos que o combate à crise climática é um desses tópicos importantes. Além do próprio valor da natureza para o bem-estar humano, a emergência da proteção ambiental se eleva com os eventos climáticos extremos que vivenciamos hoje. Quero lembrar das enchentes no meu país, Alemanha, ou as secas aqui no Brasil, por exemplo, que serão cada vez mais intensos e recorrentes. Considerando que tais eventos impactarão de forma diferente a todos nós e de maneira ainda mais adversa ou mais vulneráveis, é essencial que o Brasil participe nas discussões e soluções para o enfrentamento dessa crise. Seja por uma grande parcela de sua população está nessa situação de vulnerabilidade, seja pelo potencial de contribuição. Quando pensamos nas soluções possíveis, entendemos que é fundamental despertar o interesse na sociedade
pela política e mobilização local diante da pluralidade social e riqueza ambiental brasileiras. Por isso, para nós, a descentralização política é também o meio mais eficaz para atender essas emergências. Carregamos o nome que se destacou como o primeiro chefe do governo da República Federal da Alemanha, defensor da paz, da democracia e estadista reconhecido. Porém, Konrad Adenauer já demonstrava sua articulação como político quando era prefeito da cidade de Colônia. Ocupou o cargo por mais de 15 anos em um período muito desafiador do entre guerras e ainda assim conseguiu transformar Colônia em uma metrópole. Deixou uma marca pioneira do movimento ecológico que décadas mais tarde viria a desabrochar na Alemanha, com o traçado de um cinturão verde ao redor da cidade. Portanto, pela própria trajetória política e visão federativa, Adenauer via nas esferas municipal e estadual de governo instâncias vitais para o desenvolvimento político e econômico das sociedades, de forma vinculada à responsabilidade ambiental. Sendo assim, a partir da descentralização da tomada de decisão política, através da capacitação continuada de mandatários, gestores políticos e dos cidadãos, acreditamos que as pessoas têm a oportunidade de verdadeiramente contribuir para a solução de desafios cotidianos e, no longo prazo, fortalecer a própria democracia. Num contexto de tanta polarização que o Brasil enfrenta atualmente, essa iniciativa pluripartidária de mandatários que se engajam pelo clima fortalece a descentralização e nos traz esperança para a transformação política e sustentável que precisamos. Apesar das incertezas, devemos trabalhar conjuntamente para que a mobilização necessária para o enfrentamento da mudança do clima seja uma via de conciliação do país. Ao longo de 2021, nessa parceria maravilhosa, podemos verificar a importância da implementação da agenda climática no legislativo. E neste ano, pretendemos aprofundar essa discussão e atuação, assim apresentando ferramentas e métodos efetivos para a formulação de políticas públicas climáticas, para que os mandatos sejam ainda mais capazes de concretizar a sustentabilidade e nossa adaptação de forma mais veloz. A Fundação estará empenhada em apoiar o projeto Mandato C para que desafios sejam superados e objetivos mais ambiciosos ainda sejam alcançados, fortalecendo assim seu comprometimento em contribuir com uma atuação cooperativa para o desenvolvimento econômico, socialmente inclusivo e ambientalmente responsável do Brasil. Agradeço a participação de todos vocês e que tenhamos um frutífero evento. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Ania. Muito bom ter vocês aqui com a gente, com essa explicação maravilhosa sobre o trabalho da CAS e o motivo de estarem financiando esse trabalho aqui conosco. Para dar continuidade, foi importante aqui a gente ter a fala da Fundação Konrad Adenauer, que aí vocês vão entender um pouquinho mais essa estrutura do nosso evento de hoje. Então, eu sou Taine, sou gestora da comunidade do Mandato C, estou aqui com Sara, que é a nossa intérprete de Libras, e fazendo a minha audiodescrição aqui para vocês. Eu sou uma moça de pele negra, cabelos cacheados, estou em meu quarto de fundo azul e uma janela do outro lado, e eu quero falar para vocês também a audiodescrição da Sara, né? Já que ela está interpretando aí para a gente. Sara está numa sala de fundo branco, com blusa
laranja, eu espero que seja laranja, Sara, porque para mim está vindo laranja. E ela é uma moça de pele negra e cabelos crespos. Então, hoje estamos aqui para receber 3 pessoas muito especiais aqui para falar um pouco mais para a gente sobre desastres advindos de eventos climáticos extremos. Então, eu quero começar apresentando para vocês Vitor Marchesini, espero estar falando também certo o seu nome. Ele vem aqui representando a CEMADEM, que é uma das organizações que mais atua quando a gente fala desse tema aqui importante. Então, Vitor, o microfone é seu, se apresenta para a gente e pode colocar aí todo o seu expertise ao nosso favor. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. De antemão já agradeço a ajuda também com a Sara, né, intérprete de Libras. É sempre bom, né, prezar pela inclusão. Eu sou o Vitor Marchesini, sou branco, estou aqui na sede do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, em São José dos Campos, São Paulo. Estou no auditório, que é bem amplo, né, com paredes brancas, e espero, né, que algum dia, quando essa pandemia ser superada, vocês possam conhecer as instalações do CEMADEM. Bom, eu vou projetar para vocês uma pequena síntese que eu preparei. Só peço que confirmem se conseguem visualizar a tela. Bom. Agora sim, a gente teve... Certo? Bom, obrigado. Eu sou pesquisador, sociólogo e pesquisador aqui no CEMADEM, que é uma instituição de unidade de ciência e tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa apresentação já agradeço também o apoio do Adriano Mota Ferreira, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desastres, uma parceria entre a Unesp e o CEMADEM. Bom, eu trago inicialmente uma síntese dos desastres, né, da crise crônica que a gente vivencia no Brasil, com desastres sempre frequentes. Então, à esquerda da nossa tela, vocês têm um mapa do Brasil que mostra a frequência de declarações de situação de emergência, SE, e estado de calamidade pública, ECP, no período entre 2013 e 2020. No mapa, nós podemos verificar que existem municípios que, nesse período, né, entre 2013 e 2020, declararam mais de 10 vezes, né, declarações de desastres. O máximo aí tem municípios que chegaram a declarar 19 vezes, mais do que uma vez ao ano. Então, isso nos mostra que nós realmente vivenciamos, né, um estado de crise crônica, com mais de 22 mil portarias de situação de emergência, estado de calamidade pública nesse período, né? Praticamente quase todos os municípios brasileiros declararam ao menos uma vez desastre nesse período. Então, é algo bem preocupante e que nos mostra a importância de seguir o que o Marco de Ação de Sendai para a Redução de Risco de Desastres nos recomenda. Uma dessas recomendações é o envolvimento cada vez maior de diferentes atores, incluindo os parlamentares. Então, parabéns, né, por organizarem um evento que traz esse tema junto, né, a diferentes públicos. Bom, também nos chama a atenção uma recente pesquisa produzida pelo IBGE, a Pesquisa de Informações Municipais, a MUNIC 2020, que trouxe um suplemento sobre a temática de gestão de riscos, que estamos abordando hoje. E aí é possível identificar que, apesar daquele grande histórico de desastres que eu mostrei na tela anterior, no mapa, nem sempre os municípios estão preparados, né, através da elaboração de planos. Então, no nosso mapa, vocês também têm na cor cinza aqueles municípios que indicaram não possuir
plano de implantação de obras e serviços para a redução de risco de desastres, o que representa, né, 92% dos municípios brasileiros. Muitos também se recusaram a falar, né, se possuem ou não. Então, esse é um indício preocupante, né? A gente não tem planos para a redução de risco de desastre nos municípios. Podemos ir para uma outra dimensão que, com certeza, a Sara, né, e a Érica vão poder abordar com maior detalhamento, profundidade e vivência. Mas essa dimensão se refere à existência ou não dos chamados núcleos comunitários de proteção e defesa civil nos municípios brasileiros. Esses núcleos comunitários deveriam ser organizados, incentivados pelos órgãos municipais de proteção e defesa civil. E aí, pelo mapa, nós também vemos, né, vários municípios na cor cinza, o que significa que eles não possuem núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Então, nós temos, né, esses núcleos, segundo a pesquisa do IBGE, a Munique 2020, somente em 6,8% dos municípios brasileiros. Embora a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil nos diga que a participação social é um aspecto fundamental para a redução de risco de desastres. Embora o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil veicule o discurso de que defesa civil somos todos nós. Os dados estão mostrando que não é bem assim, que o discurso não tem, né, se traduzido realmente na prática, na melhoria da governança. Principalmente, né, nos municípios, como estamos vendo aí, identificando pelos dados, né, da pesquisa do IBGE. Tem um outro instrumento que também é importante para a temática de adaptação à mudança climática, que é uma temática que se associa à gestão de risco de desastres. Essa associação está na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, está no Acordo de Paris, como isso também está no Marco de Ação de Sendai, na nova Agenda Urbana. Então, são diversos instrumentos. E aí podemos identificar que, em relação à existência de legislação ou instrumento na temática de adaptação e mitigação da mudança do clima, só 7% dos municípios brasileiros responderam sim, né, que existe esse tipo de instrumento. Então, isso também nos indica que temos muito, né, a fazer, afinal, os desastres não são naturais, os desastres são socioambientais e todos esses dados nos mostram que nós não estamos fazendo a lição de casa em se preparar. Quando vamos para a temática de secas também, aqui é mais um exemplo que o IBGE nos traz, também, né, ainda há muito a avançar em formular planos, né, de prevenção em alguns setores, como o setor agropecuário. Então, são diversos dados que nós podemos obter, né, nessa pesquisa do IBGE. Eu chamo a atenção para um aspecto bastante importante, que é os pilares da chamada política pública. Nós temos um primeiro, que é a formação de uma agenda, né, como pautar, como definir e escolher problemas, como pensar em soluções e como tomar decisão. Mas nós também temos um segundo aspecto que é bastante importante, que se refere à implementação, que é o como fazer, como executar as decisões que foram tomadas na etapa da formação da agenda. Ou seja, no Brasil a gente ainda tem um grande passo, né, a desenvolver no sentido da implementação das políticas públicas, o como fazer, o como colocar em prática. Então, nós precisamos também de pesquisas científicas em interlocução, né, com a gestão pública, com os movimentos sociais, representantes, né, do terceiro setor, quarto setor e adiante. E o importante também é criar mecanismos de monitoramento e avaliação dessas políticas públicas,
para analisar como elas estão se desenvolvendo ao longo do tempo. Será que na próxima pesquisa de informações municipais do IBGE, a Munic, será que nós vamos melhorar essas porcentagens dos municípios que possuem os planos, que possuem os núcleos comunitários? Que tipo de políticas têm sido endereçadas justamente para fazer aumentar essas capacidades e melhorar esses indicadores que nós apresentamos anteriormente? Bom, na Vitor, temática... Sim? vou só te atrapalhar um pouquinho. A sua barrinha de compartilhamento de tela está aparecendo. Você consegue ocultar ela para a gente? Consigo sim. Isso, obrigada. Desculpa, obrigado você. Quando a gente fala na temática de risco de desastre, nós temos que pensar que esse risco, ele decorre não só de um fenômeno natural, de uma ameaça, como chuvas, inundações, deslizamentos, secas, a própria ameaça biológica, né, associada à Covid-19, mas também das vulnerabilidades existentes no território, que são produzidas socialmente, né? O acesso a recursos ele é desigual, o acesso à terra urbana, o acesso à água. Então, nós precisamos investir na redução da vulnerabilidade, justamente, né, para aumentarmos a capacidade de proteção das pessoas, para fazer frente, né, a cenários de inundação e secas em meio à pandemia e outros desastres que se combinam. E para essa capacidade de proteção, não basta só as características individuais, mas sim as políticas públicas de mitigação de riscos, como, por exemplo, as políticas de proteção social, de assistência social, que vão ajudar as pessoas, né, de certo modo, reduzir a sua vulnerabilidade, reduzir os impactos. E aí eu acredito, né, que a pandemia nos traz diversos exemplos. Mas nós também podemos pensar nas chamadas políticas estruturais de melhoramento do planejamento urbano, de provimento de moradias em locais seguros, melhoramento do saneamento básico e drenagem urbana. Então, são vários aspectos a serem pensados. E nós temos também aqueles aspectos chamados não estruturais, que são, por exemplo, os planos que eu mencionei anteriormente, os planos de contingência, as ações educativas, campanhas, criação de sistemas de alerta. Bom, em relação às estruturais, a gente tem exemplos interessantes, como o município de Maricá, que esse ano, se não me engano, criou um programa para provimento de moradias a famílias em situação de vulnerabilidade social. Inclusive, eu acho que se espelhou num exemplo da Alemanha, se não me engano. Bom, temos um outro que é muito interessante, do município de Recife, que tem atuado para reduzir o risco de deslizamentos através o programa Parceria, que envolve o fornecimento de materiais de construção e assessoria técnica, né, com engenheiros, por um lado, e o apoio da população na realização dessas pequenas obras de intervenção, para evitar que, a cada ano, um pouquinho do morro deslize. Então, são intervenções de baixo custo e que asseguram, né, o seu espaço, né, na cidade. Temos também outras ações, acredito que muitos já conhecem, como um plano, né, de adaptação à mudança climática do município de Santos, que tem aí envolvido diferentes tipos de ações, previsto, né, ações de adaptação de ecossistemas, que me parece que, do ponto de vista da legislação, isso ainda não está muito bem contemplado, né, para facilitar que os municípios possam ter investimentos nessa área. Então, são vários aspectos que, acredito, né, podem ser pensados. Em relação às ações não estruturais, e eu estou quase concluindo já, nós temos os chamados sistemas de alerta, que nos fornecem informações a fim de tomarmos ações preventivas e reduzir os nossos danos e prejuízos. Não é a solução,
mas é uma forma de tentar diminuir os impactos, os danos e os prejuízos em desastres. O CEMADEM, ele é um órgão que recebe dados e informações de diferentes ministérios, produz os alertas e outras previsões, e encaminha esses produtos. Os alertas, no caso, é para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Outras previsões têm servido para a tomada de decisão de outros ministérios, outros atores. Esse fluxograma, né, ele é um fluxograma institucional, mas e aqui eu não estou falando pela instituição, mas na condição de pesquisador. Mas eu já saliento que há muitos desafios nessa comunicação, até chegar à comunidade. Então, por isso que nós precisamos, né, fazer com que essa seta que está direcionada à comunidade, ela seja bidirecional. Afinal, nos desastres, são os municípios os primeiros a responder, os moradores, né? E aí, Érica e a Sara vão falar muito, acredito, sobre isso. Bom, esse é só um panorama geral. Então, o CEMADEM tem atuado bastante em geração de pesquisa para fornecimento de previsões, sejam dos diferentes tipos de ameaça, como secas, incêndios florestais, inundações, deslizamentos, mas cada vez mais tem combinado os impactos estimados desses eventos junto à vulnerabilidade social que tem nesses territórios. Então, uma seca no estado do Maranhão não é a mesma seca que ocorre em algumas regiões do Ceará que tem um polo calçadista, né, que com condições econômicas de fazer frente às secas. Então, não é só a seca que define um desastre, são as diferentes condições que estão nesse território. Esse é um outro exemplo de trabalho pensando na temática de deslizamentos, e aí essa estação chuvosa a gente tem muitos registros, né, de vítimas em deslizamentos. Esse é um trabalho em parceria do CEMADEM com o IBGE, que procurou caracterizar a quantidade de pessoas em áreas de risco no Brasil, por faixa etária, por faixa de renda, escolaridade. Então, são dados que estão públicos, disponíveis e que poderiam orientar os chamados planos de redução de risco de desastres, planos de contingência. Um segundo aspecto fundamental, além de conhecer esses riscos, as ameaças e vulnerabilidades, é importante que a gente tenha dados para monitorar em tempo real o que está acontecendo. Muitos desses dados estão no site do CEMADEM em uma ferramenta chamada Mapa Interativo, de acesso aberto, e diariamente o CEMADEM produz essas previsões de risco que estão disponíveis no site. Então, isso também vocês podem, né, ter acesso. Um terceiro eixo fundamental do sistema de alerta é educação e comunicação. E aí, com certeza, todos nós precisamos, né, investir muito mais nisso. Um exemplo recente é do programa CEMADEM Educação, que tem trabalhado com escolas. E aí nós fizemos um estudo amostral em 957 municípios brasileiros, com mapeamento de risco, e também com a base de dados de escolas, né, do INEP. Nós fizemos esse cruzamento de informações e identificamos escolas em áreas de alto e muito alto risco de inundação e deslizamento. Então, são ações, né, importantes. Bom, Vitor, mais metodologias um de minutinho aí trabalho. para você, tá? Obrigado, gente. A importância também de se trabalhar com metodologias participativas para envolver os moradores, diferentes características etárias, mas também gestores públicos. Então, nós temos, né, em parceria com universidades, desenvolvido essas metodologias que estão hospedadas no programa CEMADEM Educação. Bom, por fim, para terminar, acredito que há uma necessidade muito grande de estudar melhor as dimensões sociais das mudanças climáticas, sobretudo as percepções e ações das pessoas para o enfrentamento desses eventos. Então, nós temos, né, atuado também
aí identificando, por exemplo, a percepção dos professores. Fizemos uma pesquisa recente também com percepção dos agentes de defesa civil em relação a mudanças climáticas. Para quem tiver interesse, há também muito conteúdo na plataforma Adapta Clima, que todos, né, podem ter acesso. Bom, por fim, fica o convite também na semana que vem, 17 de fevereiro, às 14h30, horário de Brasília, para esse evento de lançamento da Pesquisa Municipal em Proteção e Defesa Civil, que é um projeto, né, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, como parte de uma cooperação internacional com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o CEMADEM venceu a concorrência para realizar essa pesquisa no ano passado. Então, o evento do dia 17 vai compartilhar os resultados das condições das defesas civis municipais no Brasil. Bom, quem quiser mais informações, deixo também o meu contato e também os sites, né, onde tem algumas publicações e ações que estou organizando. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Que ótima essa apresentação, muitas ferramentas aí bem importantes para as nossas lideranças. Mas a gente tem que continuar e tem muitas pessoas aqui ainda para conversar um pouquinho mais com a gente. Eu vou chamar agora a Érica Ramos para também apresentar um pouquinho mais o trabalho dela lá no Ressama. Ela vai me corrigir com certeza. E para falar um pouquinho mais sobre essa questão das pessoas deslocadas por causa de eventos climáticos. Érica, muito prazer, obrigada por topar nosso convite. Bem-vinda. Obrigada, eu sou a Érica Pires Ramos, eu tenho pele clara, eu tenho um cabelo castanho escuro na altura do ombro, estou usando óculos, eu estou numa sala que eu utilizo como escritório na minha casa, atrás de mim tem uma cortina crua e do meu lado tem a minha biblioteca com a bandeira Uipala, que é o símbolo da União dos Povos Andinos. Essa bandeira é colorida e tem as 7 cores, né, no formato xadrez. Então, eu agora vou fazer uma breve apresentação, né? Eu sou de Recife, mas eu estou em São Paulo, né, na capital. Eu sou advogada pública e sou pesquisadora também. Aqui eu estou representando a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais, que é uma rede independente de pesquisadores, né, cuja missão é lutar pelo reconhecimento e pela proteção das pessoas afetadas, deslocadas no contexto de desastres e mudança climática. Né? Desde 2010, a gente tem trabalhado, né, com 3 eixos: pesquisa, formação de capacidades e advocacy também. Então, me unindo ao que o Vitor já trouxe, né, a minha perspectiva aqui é colocar as pessoas no centro da discussão, né? As pessoas no centro do nosso encontro hoje, né? E como o próprio Vitor falou, a solução, né, tanto para gestão de risco, para prevenção, para redução do risco de desastres, para adaptação e para a crise climática de uma forma mais geral, ela depende, né, de uma atuação que a gente chama de multinível e multiatores, né? Multinível em relação aos níveis global, regional, nacional e local, né? E multiatores, né? Essa governança, né, entendida como a ação de múltiplos atores e as normas que devem ser, normas e políticas que devem ser criadas, implementadas ou revisadas, né, para fazer frente à crise climática, ela deve ter em conta, né, a ação, né, e a atuação de diferentes atores. E a gente quer colocar aqui no centro como um ator fundamental as pessoas que estão na linha de frente, né, que recebem esses impactos e que muitas vezes sequer contribuíram para eles, né? Então, gostaria de dar um panorama global. A migração, o deslocamento e a relocação planejada são formas de mobilidade humana, né? Que é diferente um pouco da mobilidade urbana que a gente conhece, né? A mobilidade, né, é uma estratégia, né? Ela pode acontecer de forma desejável ou não. Então, essas 3 categorias de mobilidade que a gente chama, né, ela se refere à movimentação de pessoas, né? E aí eu quero trazer
a mobilidade para o cenário de crise climática, né, que faz com que as pessoas tenham que sair de suas casas, de seus locais, de suas cidades, de suas comunidades, de seus países de origem, né, em razão de grandes impactos ambientais. É verdade que a crise climática ela não atua sozinha, né? O clima, como fator, como vetor, como gatilho para o deslocamento, ele não atua sozinho, né? E o Vitor explicou muito bem, né, que essas vulnerabilidades e essas fragilidades estruturais, muitas vezes presentes nos territórios, os processos de desigualdade, de exclusão já preexistentes, eles interagem, né, e tornam esses eventos cada vez mais com potencial mais destrutivo, né, e com mais impacto nas populações que estão mais vulnerabilizadas do ponto de vista socioambiental, né, territorial e estruturalmente falando. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E como essa questão do deslocamento, ela vem se traduzir, né, em dados. A mobilidade e essas suas categorias, elas estão previstas desde o Acordo de Cancún, dentro do regime global do clima, né? E a migração eu vou explicar um pouco, né, em relação à natureza, né? A migração, ela tem um componente com maior possibilidade de decisão. Então, a gente identifica mais a migração, por exemplo, eu vou trabalhar com a questão interna no Brasil, mas existe a migração entre países também, a migração internacional, como esse movimento que se dá muitas vezes da cidade do campo para a cidade, intra, né, municípios, intra-regiões, e ela vem se dando de uma forma mais visível em relação aos eventos de início lento, aos processos de degradação ambiental, né, cujo acúmulo, né, ele gera, né, esse deslocamento pela inviabilidade, né, da permanência num território específico, pela improdutividade desse território, que faz com que os meios e modos de vida não possam se desenvolver mais ali. Então, mas trazendo esse contexto, né, de deslocamento, que é uma outra modalidade de mobilidade humana dentro do contexto da crise climática para o Brasil, né, que ela se dá e ela fica mais visível quando ocorre os eventos de início súbito, né, e o Vitor falou muito bem em relação a isso. A gente vê o quão estamos longe, né, de todo o desenvolvimento, né, que a gente vem observando, né, globalmente, né? Então, há um abismo ainda aí de trazer alguns avanços internacionais e para implementar nas normas e nas políticas públicas em nível nacional, até regional mesmo, e local. Então, gostaria também de ressaltar aqui a importância dos municípios, né, no estabelecimento de soluções, né, para fazer frente a esses eventos extremos, né, mas levando sempre em conta, né, as pessoas que são afetadas. E por que eu trago essa questão que eu considero tão importante? Porque até como o Vitor falou, e aí minha fala ela se complementa um pouco com o que ele falou, a partir da percepção, a partir do conhecimento, né, de quem são essas pessoas, onde elas estão e quantas são, a gente pode pensar, né, e pode projetar e criar estratégias de enfrentamento, também considerando o conhecimento dessa população, né, o conhecimento já acumulado, né, as propostas que as comunidades têm, né, porque quando a gente pensa no deslocamento e nessa mobilidade, né, a gente não pensa só na saída, né? Existe mobilidade que ela não é definitiva, né? E a ideia não é que as pessoas tenham que sair, mas que as pessoas tenham a opção, né, de sair, né? E que essa migração, que é uma estratégia de adaptação, ela seja uma estratégia e não seja a única estratégia, tá? Quando a gente fala de deslocamento, a gente fala de um gatilho, né, de um movimento forçado, né? Que as pessoas não têm opção e elas têm que sair. Mas quando a gente fala de migração como estratégia de adaptação, a gente pode
a gente pode e deve olhar com a migração como um aspecto positivo também, né? Para fazer frente às mudanças climáticas e os fatores associados, e que as pessoas possam permanecer também dentro da sua própria localidade. Muitas vezes não vai ser exatamente no mesmo lugar, mas ainda, né, mantendo os seus meios e modos de vida. A migração, ela não é só, né, a longo prazo, ela pode ser um fenômeno temporário, né, ela pode ser também circular, sazonal, né, um movimento de idas e vindas, e a gente tem alguns exemplos, né, no Brasil que já se utilizam dessa estratégia, né, e também a migração definitiva, quando não é possível o retorno, né? Então, trazendo essa questão para os dados, a gente tem, como o Vitor também falou, dados bem alarmantes, e aí eu estava verificando alguns dados em relação, por exemplo, ao impacto que a gente teve entre dezembro e janeiro, principalmente em janeiro, né? Nos estados brasileiros como Bahia, São Paulo, Minas Gerais, e eu fazendo um cálculo bem geral, né? A gente tem quase a metade, né, dos deslocamentos, né, das pessoas que foram obrigadas a sair de suas casas, sejam aquelas que precisam de um abrigo provisório, que é o caso dos desabrigados, sejam aquelas que não estão na casa de parentes, ou de amigos, ou de família, ou não necessitam de um abrigo provisório, né, que são as duas categorias que são previstas, né, na base de dados nacional de desastres, né, que é o S2ID, que o Vitor até acho que trouxe uns dados dessa base. Então, a gente tem o número de pessoas desabrigadas e desalojadas já é a metade no primeiro mês do ano, né, e dos números que a gente tem do ano passado, né? O Brasil, ele se destacou, né, na região, né, na América Latina, né, como um dos países com maior número de deslocamentos. Daqui da América do Sul foi o Brasil, com mais de 350 mil pessoas entre desabrigados e desalojados. E os eventos que são mais frequentes, muito embora, né, o evento que mais afete o Brasil, o Vitor colocou aí as secas, no caso das pessoas, de uma forma geral, né, dos danos humanos que a gente fala, tem sido as inundações, as chuvas torrenciais, deslizamentos em menor quantidade, mas esses eventos mais relacionados a inundações e alagamentos, eles têm afetado um número maior de pessoas, e esse número ele vem crescendo, né, em relação, por exemplo, a 2020, né, a 2019, foram 295 mil pessoas, né, no ano inteiro, né, e a gente está aí superando, né, as 100 mil pessoas afetadas, e só no estado da Bahia teve mais de 90 mil atingidos, né, que é um número mais global. Então, a gente tem uma dificuldade, o Vitor já colocou muito bem, e também já apontando uma solução, né, que está dentro, né, do escopo da pesquisa que o CEMADEI está fazendo, do cruzamento de dados. É absolutamente fundamental, né, por exemplo, incluir, né, no censo brasileiro, além de outras bases de dados também, o fator ambiental, né, e climático, né, como causa, como um dos gatilhos para essa mobilidade, para a gente perceber o perfil, né? Quem são essas pessoas, quantas são, como elas estão distribuídas, e que estratégias a gente pode adotar para se debruçar sobre esses territórios onde a vulnerabilidade climática e o risco de desastres é maior, para que o investimento seja em prevenção e adaptação e não em recuperação, que de uma forma bem grosseira, né, custa quase 7 vezes, né, recuperar em comparação a estratégias de prevenção e adaptação desses territórios para que eles se tornem mais seguros e resilientes,
né? Então, é muito importante também, né? E eu vou trazer essa questão também para o nível mais e mais local, né? Quando a gente trabalha com crise climática, que é uma questão de direitos humanos e é uma questão de justiça também, né? Essa justiça, ela tem que ser vista em várias frentes, né? Seja em relação ao clima, né? A questão ambiental, a questão social, racial, de gênero e a questão territorial. Então, é muito importante que a gente tenha em mente, se a gente quer, né, e a gente persegue políticas públicas, né, de enfrentamento à crise climática, ativando políticas já existentes, como o próprio Vitor trouxe, a importância da assistência social, a importância da implementação de políticas de saneamento, educacionais e outras também de ordem estrutural. É importante a gente ter em mente o papel, né, da comunidade e o papel dos inúmeros atores, né? Aqui eu venho acompanhando, né, algumas comunidades e alguns trabalhos, e foi muito interessante que ontem teve um encontro aí promovido também, né, pelo Vitor com os colegas da UFABC, tratando desses enfrentamentos, né, dos extremos climáticos, dos desastres, as limitações das ferramentas, tá? Mas contando também com o desenvolvimento de estratégias com a participação comunitária. Isso é super importante. Então, o legislativo é muito importante, que pode fazer a revisão dessa legislação, né? Ou propor essas novas estratégias, ou conectar essas áreas, né? Na Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, no seu artigo 3º, né, ele coloca a necessidade da integração desses temas. Então, não dá para tratar de clima sem tratar de desastres, sem tratar de planejamento territorial, sem tratar de políticas ambientais, habitacionais e todos aqueles eventos e todas aquelas políticas, né, cujos objetivos eles são necessários para a construção de territórios mais seguros e mais resilientes. Então, quando a gente pensa em política ambiental, é preciso olhar para as pessoas, né? Quando a gente pensa em adaptação à mudança do clima, quem que vai se adaptar? Não é só o ambiente, né? São as pessoas que vivem ali, né? E as pessoas que vivem ali, dentro de uma perspectiva e de uma abordagem, né, que a gente costuma sempre utilizar, né, na nossa atividade, na nossa atuação, a necessidade de garantir a participação, né, informada das pessoas que estão na linha de frente, porque são sujeitos que são protagonistas, né, que dentro da política pública com enfoque de direitos humanos, sem isso não existe política pública com enfoque de direitos humanos. E essa também, eu acredito que foi uma das questões que não foi tão abordada quando da edição, né, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que está cada vez mais vindo à tona. Eu acredito que na regulamentação a gente tenha possa ter boas surpresas em relação a isso, de colocar mesmo as pessoas no centro, né, no centro da discussão e no centro da solução, né? As pessoas que vão ser beneficiárias, elas não são só beneficiárias, elas são agentes de transformação também. Então, eu não sei se eu tenho ainda muito tempo, mas eu gostaria de colocar algumas questões importantes, né? O Brasil, né, está num processo de revisão da Política Nacional de Mudança do Clima, muito importante, né, que ainda não tem contemplado, né, de uma forma mais específica, né, essa mobilidade e esse impacto sobre as pessoas. Então, é muito importante que a gente esteja atento, participando, né, desses processos de revisão e fazendo essas propostas que possam juntar essas pontas, né? A gente tem um plano, né, foi criado um Plano Nacional de Adaptação, né, que não foi, né, não foi dado essa continuidade, que previa, inclusive, a migração como uma estratégia de adaptação, né, e que foi fruto de um processo amplo de discussão. Mas eu acredito que, como a gente aqui está trabalhando com um enfoque municipal, é muito importante os mapeamentos comunitários, né, para entender qual é a necessidade da população, o que é prioritário para aquela população, né, e pensar estrategicamente, porque todo dezembro e janeiro, por exemplo, para quem atua nessa área, né, eu estou desde 2005, né, com essa preocupação, né, é o momento de maior preocupação, eu acredito, do ano com
as chuvas e as inundações, né, e com os territórios mais fragilizados, porque a gente sabe que o impacto vai ser muito grande, né? E aí eu gostaria de encerrar, eu não sei se eu tenho mais tempo, viu? Não tem, não. Eu gostaria de encerrar fazendo uma reflexão, né? A gente está com várias vereanças aí muito atuantes, eu vi a presença da vereadora Carla, né, do André de Salvador, né, e tantas outras pessoas super envolvidas na agenda e na ação climática, de como estão e como ficam essas pessoas após os desastres. O desastre não é só emergência, ele tem um ciclo, né, e esse ciclo implica em múltiplas violações de direitos humanos, e a gente tem que olhar para o ciclo integralmente, assim que a gente pode, né, pensar em soluções realmente efetivas, né, e escutando a comunidade. É muito importante que a comunidade se mobilize, mas ela precisa do apoio, ela precisa da institucionalidade, para que esses mecanismos de governança eles possam funcionar adequadamente, porque o que temos hoje em muitos municípios é a comunidade se adaptando do jeito que dá, e isso não pode continuar. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e eu fico à disposição, dentro do Mandato C e fora do Mandato C, para futuros contatos e para futuras discussões. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Muito importante tudo que você trouxe aí para a gente. Inclusive, porque eu vou conectar agora com a nossa terceira participante de hoje. Mas antes eu queria falar para vocês que a gente está um pouquinho atrasado no nosso tempo. Então, quem puder aguentar aí mais um pouquinho, se a gente ir para o Zoom, já a gente está abrindo a sala lá. Tudo bem? Agora eu vou chamar para falar com a gente sobre a questão do direito da cidade, né? O direito à cidade e como ele gera essa influência para a gente nos impactos dos eventos climáticos. E para isso, eu tenho a Sara Marques, maravilhosa aqui, que representa a Caranguejo Tabaiares e Observatório do Clima. Bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu me descrever, né? Eu sou Sara. Eu sou uma mulher negra, gorda, tenho cabelo crespo, estou com os brincos maravilhosos, amarelo, com a blusinha amarela e estou no meu quarto. Eu sou de Recife, Pernambuco, de uma comunidade chamada Caranguejo Tabaiares. Eu tenho 40 anos e sou mãe de Rafael e Juliana, de 15. São gêmeos, mãe solo. Eu aceitei o convite, né, para falar, porque é bem importante que a gente fale, né, que a gente das comunidades, a Thaís falou bem agora há pouco e disse, Érica falou, né, que tem que pensar no povo sempre. E eu, quando vou para esses eventos e fico pensando, tão técnicas são as falas, né, que precisa realmente escutar o povo, porque quando a gente vê no mapa o cinza da seca, lá o vermelho lá da chuva, quando a gente vê isso, a gente sabe o que a gente sente nas nossas áreas. Eu sou cofundadora do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, né? Minha comunidade fica na zona oeste do Recife. Aí eu moro na margem do canal do Prado. Esse canal deságua no rio Capibaribe, no braço direito morto do rio Capibaribe, que se encontra o rio Capibaribe e o rio Beberibe, que são os rios muito importantes, né, no nosso país. Quer dizer, todos os rios são. E toda a água se encontra, né? Eu fico falando que tem gente que fala que precisa fazer só um trabalho, quando fala de clima, de defesa de clima, você pensa logo na Amazonas, né? Sol. Você tem que pensar no todo, na cidade e nas comunidades, porque as águas se encontram. Se a gente tiver os rios assoreados, o rio sujo vai se encontrar com o rio do Amazonas, nós vamos nos encontrar em algum lugar e essa água vai inundar todos os lugares. Quando se fala de direito à cidade, né, eu fiquei mais tranquila quando os técnicos vão falando, depois vai dizendo assim, a gente precisa falar com o povo, a gente precisa falar do povo. Quando eu vejo que tem vereadores e vereadoras aqui, né, ouvindo, e eu sei que Recife como é visto em alguns lugares como exemplo, né? É exemplo de participação, exemplo quando se fala de mudança climática, que eu vi que o prefeito fez uma carta aí de mudança climática,
sobre mudança climática, como é que eles vão atingir. Nós temos 94 bairros, 6 RPAs, né, região política administrativa, e a gente, na verdade, aqui em Recife não é escutado. Né? Eu, como disse, sou cofundadora do coletivo Caranguejo Tabari Resiste, porque esse coletivo precisou nascer para a gente defender um território. Como eu disse, eu moro na beira do canal, que deságua no rio, na margem de um rio. A gente tem aqui uma ilha chamada Ilha do Zeca, é uma ZEPA, uma Zona Especial de Interesse Social, até mudou de nome aí, com essas histórias das leis, tá? E a gente, não é uma coisa que eu vou me preocupar muito, porque o que eu me preocupo é defender a ilha e a gente tá aqui, né? E ter essa ilha como quem deságua ainda e como quem tem os viveiros, que tenha o pescado, que nossos pescadores e pescadoras consigam pescar e comer. O coletivo Caranguejo Tabaiaras Resiste precisou nascer porque a prefeitura não fez o que, se você for ler sobre Recife, você vai entender que tem participação popular, tem prefeitura nos morros. Hoje, se você tem uma foto bem bonitinha do Caranguejo Tabaiaras, porque a Inlurb veio aqui, né, a empresa de urbanização e limpeza da cidade, que faz a limpeza, que deveria fazer a limpeza dos canais, mas o nosso canal do Prado, que corta 3 bairros, ele corta o Prado, a Ilha do Retiro e a Madalena, na parte da comunidade ele não é limpo. E se você vê hoje uma foto que vai aparecer, que deve estar nos sites já da Inlurb, aqui de Recife, tá lá um muro pintado na avenida. Se você passar aqui na avenida, você não entende que existe Caranguejo Tabaiaras, tá? Uma comunidade que tem 6 mil pessoas, mais ou menos 6 mil pessoas, você não entende que essa comunidade existe. Então, mas se você passar nessa avenida hoje, você vai ver lá um muro bem pintado de uma empresa, limpinho, com plantas, isso é lindo, né? Assim, plantas colocadas em pneus, isso é sustentabilidade, né? E foi a prefeitura que fez, e tinha gente, inclusive morador da comunidade, junto com a prefeitura, mas para dentro da comunidade, eles foram lá e entregaram um panfleto. Eu disse, e esse panfleto é o quê? Eu tenho até ele aqui. Esse panfletinho aqui é o quê? Dizendo que o gari passa todo dia. Que foi uma ação, aí eu vou focar em dizer que precisa ouvir a população realmente, porque essa ação de passar aqui na comunidade, na favela, na nossa favela, com um carro de mão, onde pega o lixo em todos os becos, foi uma invenção nossa. Então, ele só falou isso, que a prefeitura passa com esse gari. Mas eu vou voltar para o coletivo e para o direito à cidade. Direito à cidade também é direito ao recolhimento do lixo, né? Porque, como eu falei, nós temos um canal enorme, importantíssimo para a cidade, e se o lixo vai para o canal, o lixo desce para o rio, e o rio vai ser envenenado, assoreado, e as águas se encontram, como eu disse, do mundo todo. Então, precisou nascer o coletivo Caranguejo Tabari Resiste há 4 anos, porque a prefeitura queria tirar 76 famílias. Retirar de Caranguejo Tabaiaras, que fica na Ilha do Retiro, né, num bairro nobre, para colocar para 7 quilômetros daqui. Nós somos uma zona especial de interesse social, e aí você retira essas famílias e coloca para longe e faz uma via em cima dessas casas. Uma via de 15 metros de um lado e 7 metros do outro, passando por cima da Ilha do Zeca, que eu já falei aqui. E aí, o que é que iria acontecer? Com essa via, você abriria para nascer vários prédios, né? Porque é isso que está acontecendo aqui. Aqui, do Caranguejo, você olha e você vê um mar de concreto vindo, né? E aí, o povo sabe quando enche o porquê agora aqui enche, né? A gente sempre teve a maré sobe, depois a água desce, né? A gente tem palafitas. Palafitas é uma inteligência, né? É uma casa inteligente. Palafita é feito alto, palafita tem vida, a lama é colocada lá embaixo e as madeiras são trocadas e essas famílias continuam morando lá. De forma
que é a forma que a família encontra para viver. Mas as casas que iriam sair, inclusive, nem são palafitas. E aí a gente precisou nascer e gritar, fazer um grito de resistência e dizer que a gente não ia sair da nossa comunidade. Então, a gente teve estratégia jurídica. Mesmo assim, a prefeitura conseguiu tirar algumas famílias, 32 famílias, e a gente reocupou essas casas. Inclusive, hoje, nós estamos ameaçadas, né? Todo mundo que fez essa reocupação está todo dia ameaçado de ser expulso com essa prefeitura que, aos olhos do Brasil, né? Essa prefeitura e esse governo, aos olhos do Brasil, é uma prefeitura que escuta, né? É uma prefeitura muito clara, né? De camisa branca, que vai na porta do povo, e não é bem assim aqui. O que representa isso para a gente, o que o Caranguejo Itabaiaras representa é o racismo ambiental na sua mais forte manifestação. Porque o que é que eles querem? Retirar as famílias e colocar vias, impermeabilizar em torno do rio e toda a comunidade. E aí, depois, quando vem a enchente, e quem ficou, o pouquinho que ficou, que conseguir ficar, vão ter várias tragédias, né? Porque não vai ser mais como a gente já estava acostumado. A água sobe, depois desce, não vai ser mais assim, né? Agora não vai ter mais para onde a água correr. Eu sei, eu tenho pouco tempo, mas eu queria dizer que uma vez eu fui chamada para falar, inclusive pelo Observatório de Clima, e uma das perguntas foi, Sara, uma das perguntas que eles fizeram antes de eu me apresentar, como você entende morando numa cidade toda urbanizada? E eu disse, não é toda urbanizada. E fiz uma videochamada daqui de Caranguejo Itabaiaras para lá. Por quê? Porque urbanizada você entende que é uma comunidade que tem, uma cidade que tem esgotamento sanitário para todos, água para todos, água para todos, limpeza urbana para todos e direito à casa para todos. Queria falar um pouquinho também de que urbanizada e com direito à cidade é onde o povo pode ter comida, ter direito à comida e ter direito à sua própria casa. E quando esses governos não fazem esse tratamento, faz o tratamento de retirar as famílias, de retirar as casas que você já tem direito, né? Famílias que tinham mais de 40 anos, aqui a prefeitura vem retirar. E isso é só o exemplo do que acontece no Brasil todo. Então, eu fico, às vezes, algumas pessoas assim, Caranguejo Itabaiaras quer ser o grande representante, mas a gente é só uma amostra do que acontece nesse país todo, né? E de que eu achei muito interessante uma coisa que Érica falou, que é de que o é 7 vezes pior para reconstruir. Então, gente, tratem as comunidades, os territórios, porque a gente está aqui, a gente sabe, né? Meus avós fizeram os aterros, os meus pais fizeram essa arquitetura toda nessas comunidades, e assim é em todos os territórios. Então, tratem essas comunidades, escutem o povo, porque esse povo é que precisa ter direito à cidade. Quanto mais prédios forem construídos, quanto mais impermeabilizar os solos, a gente não vai ter direito. E enquanto a gente não tem direito à casa, à comida e à saúde, enquanto for privilégio, a gente vai ter desastres. E desastres, inclusive, que não é só esse que aparece na televisão quando enche as casas. É o desastre da fome, que dói. É o desastre da saúde, que as pessoas estão morrendo aí. Como vocês estão vendo em filas de hospitais, e que nem chegam em alguns números nos hospitais nas mídias, né? A gente teve um caso hoje já de uma criança morta aqui em Barreiros na disputa de território. Então é isso. Obrigada, e Caranguejo Itabaiaras existe. Ai, que incrível. Obrigada, Sara. Eu não sei vocês, mas toda vez que a gente faz esses encontros, eu fico muito arrepiada com tudo que vocês trazem para a gente. E eu acho que a Sara fechou muito bem todas essas conversas que a gente teve com esses 3 palestrantes incríveis.
Então, assim, como eu posso concluir este momento para a gente seguir para mais conversas agora no Zoom com os nossos membros da comunidade, é falando para vocês, o caminho é só um começo. Ainda precisamos de muitas respostas para poder lidar melhor com esses eventos. E aqui a gente já teve alguns direcionamentos do que a gente pode fazer. Então, obrigada para quem esteve aqui com a gente, não faz parte da comunidade. É muito importante vocês estarem aqui comentando, assistindo e fazendo parte desse momento com a gente. E agora eu conduzo vocês, membros da comunidade Mandato C, para a gente ir lá para o Zoom, para a gente continuar esse papo com os nossos convidados. Obrigada para você que esteve aqui até agora. Desculpa pelo atraso e a gente se vê no nosso próximo encontro. Boa noite.